Oi, meu nome é Floriane Lira e hoje eu vou te apresentar uma das diversas fragrâncias que nós temos disponíveis para você aqui na Parfum to You. A que eu escolhi para apresentar hoje foi o nosso Milli Luck. Esse aqui é o contratipo do One Million Luck da casa Rabanne. Uma fragrância classificada como um amadeirado masculino. A primeira impressão que eu tenho desse perfume é um cheiro doce com um toque cremoso, mas que não chega a ser enjoativo para o meu olfato. Tem algo levemente jovial nesse primeiro momento, eu penso que talvez seja alguma fruta suculenta e eu também sinto um tom que tenta trazer uma luz para esse cheiro, como se estivesse indicando um flanker mais diurno. E já desde o início penso ter um toque amadeirado aqui, mas é aquela vibe de madeiras suaves, confortáveis e aconchegantes. No sentido que não vão ficar brigando com esses outros acordes que eu já citei. E uma coisa que eu acho importante falar aqui é que essa minha primeira impressão das resenhas é sempre antes de ver as notas do perfume e a família olfativa a qual o perfume é classificado. Então o cheiro permanece esse, na verdade. É um perfume que eu acabei gostando bastante de sentir, isso porque o One Million tradicional não se dá muito bem com a minha pele. Então eu meio que fujo um pouco de tentar provar os flankers dele. Mas é essa vibe mesmo, docinha, amadeirada, confortável, e o toque cremoso aqui não é daquele que chega a ser aveludado, não. Mas tem algo que traz uma suavidade e uma sedosidade. Olhando para as notas, eu consigo perceber com uma maior clareza essa impressão que eu tive. Então a gente abre realmente com ameixa, que vem trazer aquele acorde meio jovial e suculento que eu comentei. Pra mim, que gosto desse tipo de doce, pode ter sido o que me conquistou ali no início. Depois a gente tem notas ozônicas e cítricas, que não vão deixar o perfume refrescante, mas trazem esse apelo luminoso e diurno que eu senti. Só que esse dulçor do mel já vem logo de cara também. Mel com avelã, que traz um certo tom amendoado. Só que para o meu olfato é um amendoado bem mais suave do que as amêndoas propriamente ditas. O que para mim também é um ponto positivo. Ele consegue trazer um equilíbrio exato entre as nuances cremosas, doces e amadeiradas. E para completar, um combo de cedro, madeira de cachemir, flor de laranjeira e jasmim, que nessa composição combinam muito bem com o mel e a avelã, ficando como que de fundo numa complementação desse acorde levemente cremoso, adocicado e amadeirado. Que continua até o fim, na verdade, nessa mesma pegada, com as notas de base, né? Com aquele adocicado nada açucarado de âmbar, em conjunto com madeiras que não são secas. A versatilidade aqui eu considero média, apesar de eu estar elogiando essa fragrância até agora e de ter realmente gostado do cheiro. Quem me conhece sabe que eu não sou muito fã dessa pegada doce e cremosa. Por conta disso, eu diria que na questão ambientes é até mega versátil, combinando com ocasiões casuais e informais, mas que na questão da temperatura, eu acredito que pede sim um clima mais ameno. Inclusive, eu usei esse perfume em um dia de sol, mas com uma temperatura friazinha, daquelas que dá vontade de colocar casaco logo. Nessas condições eu achei que combinou muito bem, mas acredito que no calor de fato ele possa ficar um pouco enjoativo e ficar mais intenso esse toque cremoso. Pelo menos pra mim, que eu não curto muito essa vibe. Se você gosta, talvez só moderando ali a quantidade de borrifadas possa dar certo em épocas mais quentes. A projeção aqui eu considero moderada, eu não considero que seja aquele perfume bomba tipo balada, mas eu notei uma projeção notável com ele, sendo daqueles que realmente deixam um certo rastro por onde você passa ali na primeira hora. Ou seja, para ambientes de trabalho, algo mais formal, o que eu recomendo é um uso moderado na quantidade de borrifadas. E mesmo depois desse tempo, o perfume ainda projetou bem ali durante o turno da manhã. Se passasse algum vento perto dos locais de aplicação, ele voltava a exalar com facilidade. E em termos de fixação, ele ficou por mais de 8 horas na minha pele sem problema. Agora, no período da tarde, ele já estava sem aquela potência toda de projeção do início, obviamente, mas ainda era perceptível se alguém chegasse mais perto de mim. Para atingir essa performance que eu acabei de descrever, eu usei a minha quantidade de sempre que eu uso para quase todos os perfumes, 8 borrifadas ao redor do pescoço, que compreende toda a região do pescoço, a nuca e atrás das orelhas. Outros pontos estratégicos seria a parte interna dos cotovelos, dos pulsos e no peitoral.
Uma curiosidade que eu trago aqui sobre essa fragrância é que eu vi alguns comentários dizendo que ele foi descontinuado pela marca e alguns clientes que entraram em contato disseram que já estava difícil de achar ou importado para vender. Além disso, eu também não senti esse aroma de biscoito que sai do forno que algumas pessoas comentam e nem de manga. E na minha pele, ele não é o One Million mais doce da linha. Só que agora eu gostaria de fazer um adendo e dizer que a linha One Million, de uma forma geral, na minha pele, ela não fica muito doce mesmo não. E eu já comparei o mesmo perfume da linha com a pele da minha irmã e nela os acordes adocicados, de uma maneira geral, tendem a ficar mais em evidência. Resumindo, esse aqui é um perfume doce sim, mas ele não chega a ser aquele gourmet açucarado de forma nenhuma. Para o meu perfil olfativo, ele combina bem com ocasiões noturnas, mesmo que em noites um pouco mais quentes, ocasiões do tipo date e para o público mais jovem. Se você gostou dessa apresentação, eu gosto sempre de reforçar de que, se for possível, se você for de Campina Grande ou Redondezas e tiver condições, faça a visita em nossa loja e o teste na sua própria pele. Na impossibilidade da visita, eu indico que você comece adquirindo decans. Os nossos comportam 8 ml e aqui cabem cerca de 118 borrifadas, o que é mais do que o suficiente para você fazer o teste na sua própria pele e decidir se a fragrância tem o potencial para virar um frasco maior.